Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Elias Santana aqui da Igreja Sede. Estamos juntos estudando a palavra do Senhor. Louvo a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Observe que nós estamos no capítulo de número 15 do livro de 2 Samuel. E nós já vimos que Absalão agora começa a colocar em prática o seu plano de conspiração contra Davi, a fim de assumir o trono. Como dissemos no áudio anterior, Absalão era um homem muito sutil, muito perspicaz e, acima de tudo, um homem vingativo. E quando o homem vingativo ele é frio, ele é calculista, ele se torna pior ainda. Absalão não tinha pressa para executar a sua vingança. Ele planejava tudo cuidadosamente. Como vimos no áudio passado, durante 4 anos ele ficou à beira da estrada. Ele se levantava cedo e se assentava à beira da estrada para interceptar as pessoas que iam levar as suas demandas a Jerusalém, ao portão da cidade, para serem julgadas pelo rei. E ali ele interceptava aquelas pessoas, perguntava de onde elas vinham, qual era a tribo, a que tribo elas pertenciam, que tipo de demanda elas estavam levando ao rei. Então ele entrava em ação com sua estratégia e dizia: olha, lá não tem ninguém para te ouvir não, o rei não vai te ouvir, ninguém vai te ouvir, a tua demanda é justa, tua causa é justa, mas infelizmente em Israel não tem quem te escute. Quem me dera se eu pudesse ser rei, ser juiz em Israel. Todas as demandas justas, como a sua, com certeza seriam resolvidas. Eu lhes faria justiça. E com essa conversinha, ele ia conquistando o coração do povo, tratando o povo bem, abraçava o povo, nem permitia que o povo se curvasse em reverência a ele. Quando alguém ia se curvar, ele estendia a mão, levantava a pessoa, puxava a pessoa para si, dava beijo na pessoa. Tudo que o povo queria era ser tratado assim. E desse modo ele foi conquistando, ele foi roubando o coração das pessoas. Político sagaz. Após 4 anos nessa batida, levantando cedo, sentando à beira da estrada e conversando com as pessoas, ele então começa agora a colocar em prática o seu plano. Observe o versículo de número 7. Ao fim de 4 anos, Absalão solicitou ao rei: permite que eu vá a Hebrom, a fim de cumprir um voto que fiz ao Senhor. Porque quando teu servo estava em Jesus, na Síria, fiz este voto: se o Senhor me conceder retornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor em Hebrom. Davi então abençoou, dizendo: vá em paz. Ele se pôs então a caminho para ir a Hebrom. Observe agora que Absalão, como todo bom político, ele vai usar o nome de Deus para poder dar credibilidade ao evento que ele pretende fazer. Ele diz ao seu pai que vai a Hebrom apenas para cumprir um voto que fez ao Senhor enquanto ele estava em Jesus com seu avô. E observe que o fato do banquete que ele ia oferecer estar relacionado ao cumprimento de um voto, isso conferia a toda essa cerimônia um ar religioso. E ninguém esperaria que, num momento como esse, alguém fosse dar um golpe de Estado. Como todo bom político, Absalão sabia que se ele envolvesse o nome de Deus, o culto, a igreja, o momento santo, claro que ele conseguiria a confiança do povo. E ele não vai sozinho a Hebrom. O versículo 11 diz: com Absalão partiram de Jerusalém 200 homens. Eles haviam sido convocados, mas nada sabiam sobre o que se passava, nem suspeitavam da verdadeira intenção de Absalão. Observe que ele leva junto consigo 200 homens de Jerusalém, próximos ali de Davi. Isso daria, com certeza, uma credibilidade maior ao que ele faria ali em Hebrom. Pois o povo em Hebrom, ao ver essas 200 pessoas importantes chegando à cidade, ficariam impressionados e certamente veriam ali um apoio por parte do rei. E por que será que Absalão escolheu Hebrom?
Apesar da Bíblia não dar nenhuma resposta a essa pergunta, não dizer nada a respeito dos motivos dessa escolha, podemos entender que Hebrom era a antiga capital de Judá. E é provável que nesta cidade existissem muitas pessoas ressentidas pelo fato do rei Davi ter mudado a capital de Hebrom para Jerusalém. E seria fácil conquistar o coração dessas pessoas. Absalão nasceu em Hebrom, então ele conhecia muito bem aquela região. E conhecia as pessoas ali. Hebrom era considerada uma cidade sagrada. Era uma das cidades que fora destinada aos sacerdotes, conforme Josué, capítulo 21. Por outro lado, Hebrom era uma cidade situada a pouco mais de 30 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Possuía seus grandes muros, portanto, era um ponto de partida ideal para invadir Jerusalém e tomar o trono. Com 200 oficiais de Davi presos dentro desses muros em Hebrom, seria fácil Absalão assumir o controle do reino. Então Absalão partiu em direção a Hebrom e mandou então preparar mensageiros em todas as tribos de Israel para notificá-los acerca da decisão tomada em Hebrom. Observe o versículo 10. Absalão mandou mensageiros a todas as tribos de Israel para notificá-los. Quando ouvirdes o som da trombeta, bradai uns aos outros, Absalão tornou-se rei em Hebrom. Observe a estratégia de Absalão. Ele manda mensageiros a todas as tribos de Israel para que, quando eles ouvissem o som da trombeta, eles começassem então a bradar, a dizer em alta voz: olha, Absalão se tornou rei em Hebrom. E essa notícia certamente se espalharia entre o povo, que agora já tinha o seu coração na mão de Absalão, já o via como um sucessor do trono, pela forma como ele já vinha tratando o povo e conquistando o coração do povo. Certamente, aquele indivíduo que foi a Jerusalém e levou ali a sua demanda e no caminho encontrou-se com Absalão, recebeu dele um abraço, foi tratado gentilmente com ele, quando voltou para a sua cidade, contou isso para o seu vizinho, contou isso para o seu amigo, falou bem de Absalão para as pessoas de sua casa, e agora o caminho estava pronto. E agora a trombeta tocando e o povo anunciando que ele se tornou rei em Hebrom, a notícia se espalhou rapidamente. Temos um novo rei. Absalão agora é que reina sobre nós. O versículo de número 12 diz o seguinte: depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. Então a ação conspiratória ficou evidente e ganhou força, e o número de seguidores de Absalão ficou ainda mais forte. Observe que o texto bíblico diz que com a chegada de Aitofel, ele se fortalece ainda mais, ele ganha ainda mais apoio. Quem é essa figura? Quem é Aitofel? Que influência esse homem tem sobre o povo? Aitofel é avô de Betseba e um dos maiores conselheiros de Davi. De modo que conquistar o apoio de Aitofel, o conselheiro mais astuto de Davi, fez com que Absalão tivesse mais credibilidade diante do povo. Ora, se Aitofel está do lado dele nesse momento, é porque isso é certo, isso é bom, é correto o que ele está fazendo. Observe que o fato de Aitofel ser avô de Betseba, isso torna as coisas mais fáceis para Absalão. Não fora difícil conquistar o coração de Aitofel. Certamente ele ainda estava com seu coração magoado, ferido, pelo que acontecera entre Davi e Betseba e pela morte de Urias. E ele vê então, agora, junto com Absalão, uma oportunidade de se vingar disso. Então foi muito fácil conquistar o coração ferido de Aitofel.
Aitofel era um homem de mente brilhante, um dos conselheiros mais astutos do rei Davi, um homem de confiança do rei. E é bem provável que ele tenha articulado todo este plano para que o trono fosse tomado por Absalão. Porém, ao tomar essa iniciativa de apoiar Absalão em sua rebelião contra o rei Davi, Aitofel rejeitou Salomão, filho de Batseba, o qual Deus havia escolhido para ser o próximo rei de Israel. E essa decisão lhe custará muito caro mais adiante. Observe que a conspiração ficou mais evidente e ganhou mais força, de modo que o número de pessoas que apoiavam Absalão ficou maior ainda. No Salmo 41, versículo 9, Davi diz o seguinte. Este é um dos salmos de exílio. Davi diz o seguinte no versículo 9: Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, também me traiu. E no Salmos de número 3, versículo 1, Davi diz assim: Senhor, como se avolumam o número dos meus opressores, numerosos os que se rebelam contra mim. A notícia se espalhou rapidamente por toda a região de Israel e chegou até Davi. O versículo 13 diz assim: Um mensageiro chegou e disse ao rei: O coração dos homens de Israel se voltou para servir a Absalão. Alguém corre a Davi e diz: agora todo mundo está servindo a Absalão. Israel se voltou para Absalão. E a decisão de Davi diante dessa situação foi fugir. Ele chama os anciãos, chama os oficiais de Jerusalém e diz: levantemo-nos, pois, e fujamos. De outra maneira, certamente não escaparemos da fúria de Absalão. Davi conhecia Absalão. Davi sabia que ele era um homem obstinado e quando ele colocava algo em seu coração, ele cumpria. Ele matou Aminon diante de todos os outros irmãos. E é muito provável que ele estivesse disposto a matar todos os outros irmãos dele que ainda estavam vivos, inclusive o próprio rei, a fim de tomar o trono, a fim de assumir o governo em Israel. E bater de frente com Absalão nesse momento seria colocar em risco toda a população de Jerusalém. Pessoas inocentes poderiam morrer, porque quem vem para tomar o trono, para assumir um governo, vem disposto a matar quem entrar em sua frente. Então Davi disse àquele povo que estava junto com ele: apressai-vos em partir, para que não aconteça que seja ele mais ligeiro e nos ataque, nos destrua e passe a cidade toda ao fio da espada. Davi agora reúne sua família, seus oficiais, a sua guarda pessoal, para fugirem, para deixarem rapidamente Jerusalém. Observe que ainda haviam servos fiéis que se posicionaram ao lado de Davi. O versículo 15 diz: responderam-lhe prontamente todos os oficiais do rei: qualquer que seja a decisão do Senhor nosso rei, eis que aqui estamos, leais a ti e prontos para servir-te. O versículo 16 diz que ele decidiu partir a pé, com toda a sua família. Deixou no palácio apenas 10 concubinas para cuidarem do palácio. Mas na frente nós vamos ver que essas concubinas elas vão entrar na história de uma forma terrível. Mas também será parte do cumprimento do que Natan disse a Davi que aconteceria com ele, em consequência do seu pecado. Então Davi deixa essas 10 concubinas cuidando do palácio e parte com o restante da sua família. Davi então foge na direção noroeste, se afastando de Jerusalém exatamente na direção oposta a Hebrom, com o objetivo de não se encontrar com Absalão, que certamente vinha em direção a Jerusalém para tomar posse da cidade. Após uma longa caminhada, o cortejo parou exatamente na última casa da cidade, já na saída da cidade. E é esse o momento em que Davi passa sua tropa em revista. Olha o que diz o versículo de número 18. E todos os seus soldados marcharam, passando em revista por Davi.
Entre os soldados estavam a guarda pessoal do rei, que eram os queretitas e os peletitas, e mais 600 giteus que acompanhavam Davi desde Gate. Esses giteus eram dos povos filisteus e tinham Itai como seu comandante. Nesse momento, então, em que a tropa passa em revista, ele procura, então, Itai e lhe diz o seguinte, versículo 19: Por que vieste conosco? Volta e fica com o novo rei, porquanto és um estrangeiro e exilado de teu país. É como se Davi dissesse para Itai: olha, essa guerra não pertence a vocês. Vocês são estrangeiros, vocês não têm nada a ver com isso. Esse assunto diz respeito a Israel, a mim e a minha família. Então voltem, fiquem lá em Jerusalém com o novo rei. E continua no versículo 20: Faz pouco tempo que chegastes, e não seria justo fazer-te acompanhar-nos nessa jornada sem rumo certo. Davi está dizendo: volta e fica lá, eu não sei nem para onde que eu estou indo. Eu estou saindo sem direção, sem um rumo certo, e é injusto levar vocês comigo. Vocês acabaram de chegar em Jerusalém. Voltem, e que o amor leal de Deus e a sua misericórdia repousem sobre a cabeça de vocês. Davi então abençoa este povo e pede para que eles voltem. São 600 homens. Porém, Itai faz aqui uma confissão para Davi da sua fidelidade, garantindo absoluta lealdade dele e de seus soldados ao rei. Observe o versículo 21. Itai, contudo, declarou ao rei: Juro pelo Senhor, pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará também o teu servo, para viver ou para morrer. A declaração de Itai foi: estamos contigo, para a vida ou para a morte, conte conosco. Nos faz lembrar a declaração de Ruth a Noemi: onde quer que tu fores, eu irei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. De modo que a declaração de fidelidade desses gentios a Davi é uma das grandes confissões de fé e de lealdade que encontramos nas Escrituras. Diante disso, então, Davi concorda com Itai. E Davi disse a ele: vem e passa adiante. E Itai, o giteu, marchou na companhia de todos os soldados do rei e com as famílias que estavam com ele. Agora o versículo 23 descreve o estado emocional deste povo nesse momento de fuga. Versículo 23 diz assim: e toda aquela multidão chorava e se lamentava em alta voz. Imagine a dor no coração deste povo. Toda a multidão caminhando, chorando em alta voz, enquanto o exército passava. A dor, a tristeza, o vexame, caminhando sem rumo, caminhando sem direção. Isso nos faz refletir, irmãos, que as consequências do pecado, ela não atinge somente aquele que o praticou. Infelizmente, ela atinge todos aqueles que estão ao seu redor. Quando um pai de família peca, a sua família também sofre as consequências desse pecado. Quando um líder peca, o povo, sob sua liderança, sofre também as consequências deste pecado. Acã pecou. Foi ele que trouxe o que não deveria trazer de Jericó. Mas toda a nação de Israel perdeu a guerra por causa do pecado de Acã. E agora a gente vê uma grande multidão. Só de giteus eram 600 homens. Todos caminhando sem rumo, sem direção e chorando em alta voz. Que o Senhor nos livre, irmãos, de passar por uma situação assim. Davi é um homem que foi chamado por Deus, um homem segundo o coração de Deus, e que apesar de estar envolvido em toda essa situação, ele demonstra uma confiança no Senhor.
Nós vamos ver mais à frente essa confiança que Davi coloca em Deus. O texto encerra o versículo 23 dizendo: o rei Davi atravessou o ribeiro de Cedron e todos os seus homens com ele, e foram na direção do deserto. Que Deus te abençoe. No próximo áudio nós vamos dar continuidade a esta história. Fica na paz do Senhor Jesus.